Fala, doutor, põe na tela aí. Olha, comemorando ao longo deste mês o Novembro Laranja, faz comemorado, né, ao longo desse mês o Novembro Laranja, faz parte da campanha nacional de alerta ao zumbido, barulho no ouvido, que tem como objetivo informar as pessoas sobre problemas auditivos. Estima-se que cerca de 28 milhões de brasileiros estão nessa condição. Para falar sobre o tema, já está aqui nos estúdios da TV Atalaia do Balanço Geral, o médico otorrinolaringologista, otorrino, para ser mais claro, doutor Nelson Dávila Melo. Doutor Nelson, bom dia, obrigado por ter vindo aqui. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos assistem. Primeiro, uma correção. Eu disse antes do intervalo que o som alto, perguntei se pode ficar cego. O cego não fica. E o doutor me corrigiu aqui. Cego não, mas surdo, você vai saber se fica ou não. Mas nós vamos aqui ao telão do BG, as perguntas ao doutor. Vamos lá, bom dia. Bom dia, meu nome é Cristiana. Quais são as principais doenças de ouvido? Doenças do ouvido, doutor. O zumbido ele pode ser causado por qualquer distúrbio que possa causar uma perda auditiva. Então, se você pensar que a gente começa aqui com a transmissão do som no canal da audição, se tiver alguma cerinha ali acumulada, se tiver alguma descamação, alguma inflamação, isso já causa perda auditiva e pode causar zumbido também. Se tiver uma inflamação um pouco mais interna, no ouvido médio, uma região que pode ter infecções relacionadas a infecções respiratórias, também pode ter o zumbido. Então, qualquer bloqueio na transmissão do som, seja ele no canal da audição, no ouvido médio, no ouvido interno, que já é formado por neurônios, ou no próprio cérebro, pode causar o zumbido. Além disso, regiões vizinhas ao ouvido também podem ser causas de zumbido. Mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, meu nome é Natália. Como saber se eu tenho algum problema auditivo? E aí, doutor Nelson? Então, a gente deve prestar sempre atenção se está ouvindo bem, né? Então, prestar atenção se a televisão, o volume que a gente coloca, se é parecido com os familiares, se a gente tem constantemente que pedir para as outras pessoas repetirem a fala para a gente poder compreender. Às vezes a gente pode escutar, mas não compreender o que é falado. Isso tudo já é um problema. Ter que usar constantemente o cotonete, que a gente não indica que seja usado, mas se você sente essa necessidade, coceira no ouvido, sensação de ouvido meio que tampado, bloqueado, isso também é alteração e aí precisa procurar um médico otorrino para uma avaliação. O médico otorrino vai olhar seu ouvido e vai conversar com você para poder fazer uma checagem se está tudo bem com o ouvido e além da visualização. Pode ser pedido também um exame de audição. É necessário a gente prestar atenção também nesse uso dos fones individuais, que volume que você está colocando naquele fone. Ainda é mais perigoso porque só você que está escutando, perde o parâmetro das outras pessoas. Quando é a televisão, um familiar pode dizer, olha, você está escutando alto demais. O fone é só você que está ouvindo, então fica algo mais perigoso pela falta de referência. Mais perguntas no telão aqui do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, meu nome é Andressa e eu gostaria de saber quando o zumbido no ouvido é preocupante. Olha, sempre é uma alteração. Se você escuta um ruído que ele não existe, então já é preocupante e deve procurar um médico. A maioria das vezes não é nada muito sério. Pode ser, por exemplo, só um bloqueio por cera, como eu falei, uma descamação do ouvido, uma infecção, mas pode ser relacionado até mesmo a tumores, raramente. Então, o mais comum é algo mais leve, mais simples, mas tem que ir no médico para procurar saber o que é que está causando. E a maioria das vezes a gente consegue determinar qual é a causa do zumbido. Telão do BG, vamos lá, bom dia. Bom dia, meu nome é Vanessa e eu gostaria de saber se é perigoso ouvir música no fone de ouvido no volume muito alto. Essa é a pergunta, chegou a pergunta-chave. E aí, doutor, o caba fica surdo com o fone muito alto? Sim, o ruído pode causar surdez. E, como eu falei, o fone tem essa questão de você não ter a referência de outra pessoa. E a gente indica sempre que fique no volume máximo aí de 60% do que o aparelho pode fornecer, dê descansos a cada 60 minutos e preste muita atenção como está a sua audição fora do uso do fone.
Então, qualquer alteração desse tipo, você procurar um médico otorrino. Se você usa muito fone, é indicado até que você faça um check-up com o seu otorrino. A cada 2 anos, vai lá e procure saber com ele como é que está a sua audição, olhando o ouvido e não tendo nenhum tipo de bloqueio, sendo solicitado o exame de audição. É importante esse rastreio para que você não tenha uma perda auditiva e aí aumente cada vez mais o fone para compensar e ninguém fica sabendo que isso está acontecendo. Então isso é muito perigoso. Tem mais perguntas aqui no telão do BG. Bom dia. Bom dia, meu nome é Rayane. Quem deve usar aparelho auditivo? Quem deve usar aparelho auditivo é aquela pessoa que tem uma perda auditiva moderada, seja ela de um lado só ou dos 2 lados. Moderado ou grave, a partir do nível moderado de perda auditiva, já é indicado um aparelho auditivo. E esse é um tratamento super importante, tanto para que você não tenha um avanço dessa perda, quando você não reabilita o ouvido, existe uma certa atrofia dos circuitos neurais relacionados. Então, quanto mais tempo você passa com a perda auditiva sem tratar com o aparelho, ela vai avançando, assim como também foi descoberto em 2017 que para você evitar a demência, para a pessoa que tem a perda auditiva, a principal medida que ela pode ter para evitar a demência senil, a demência com envelhecimento, é usar o aparelho auditivo. Então perceba a importância disso. Quem não quer ficar demente no final da vida e tem uma perda auditiva, deve procurar logo o otorrino para que seja visto se é necessário o uso do aparelho auditivo. Tem uma última pergunta aqui no telão do BG, põe na tela, bom dia. Bom dia, meu nome é Stephanie. Minha pergunta é, quais são as dicas para ter uma audição saudável? Então a gente deve evitar, a principal é evitar o ruído excessivo, seja ele no lazer, como a gente falou, do fone de ouvido, ou se você trabalha com isso também. Então, na exposição com o uso de máquinas, indústrias, maquinários, até mesmo som alto, trio elétrico, festas, e também o cuidado com a saúde geral. Então você fazer exercício físico, cuidar do sono, da alimentação, aquele cuidado geral da saúde, do cuidado também que se fala para a saúde cardiovascular, ela também está ajudando com a saúde auditiva. Cuidados com a saúde mental também, evitando ansiedade, estresse no que for possível. Os cuidados com o humor também são necessários para a gente ter uma boa saúde auditiva. Bom, médico Nelson Dávila Melo, obrigado pelo carinho de ter vindo aqui, pelas informações. Uma ótima sexta-feira para o senhor. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos pela atenção e pela paciência. Obrigado. Ok, olha, nós vamos para o intervalo aqui rapidinho.